Olá, eu sou o Diego Machado. Esse é o canal Horizonte Livre. Antes de começar, já deixe seu like e compartilhe com amigos. Agora vamos para o que interessa. O assunto de hoje será: o experimento da dupla fenda é um dos acontecimentos mais perturbadores de toda a história da ciência moderna. Ele parece simples, quase inocente, mas suas implicações são tão profundas que continuam causando desconforto entre físicos, filósofos e pesquisadores da mente humana até hoje. Esse experimento não questiona apenas como a matéria se comporta. Ele questiona o que realmente entendemos por realidade. Questiona o papel do observador. Questiona até mesmo se o universo existe da mesma forma quando ninguém está olhando. Para compreender por que o experimento da dupla fenda é tão importante, precisamos voltar mais de 200 anos no tempo. No início do século XIX, o mundo científico acreditava viver em um universo previsível, mecânico e bem organizado. Isaac Newton havia moldado essa visão com enorme influência. A luz era entendida como algo concreto, formada por partículas viajando pelo espaço. Mas em 1801, um cientista inglês chamado Thomas Young decidiu desafiar essa visão. Young não era apenas físico, também era médico, linguista e possuía uma mente inquieta, fascinada por padrões. Ele construiu um experimento extremamente simples. Uma fonte de luz iluminava uma placa com duas pequenas fendas paralelas. Logo atrás dessas fendas, uma tela branca registrava o resultado. Se a luz fosse feita apenas de partículas, o resultado seria previsível. Duas marcas luminosas alinhadas com as fendas. Mas o que surgiu foi algo completamente inesperado. Um padrão de várias faixas claras e escuras, conhecido como padrão de interferência. Esse padrão só poderia ser explicado se a luz estivesse se comportando como uma onda, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferindo consigo mesma. A conclusão inicial foi clara. A luz se comporta como onda. Durante mais de 100 anos, essa explicação foi considerada suficiente. O universo voltava a parecer lógico e confortável. Até que o século XX chegou, com o avanço da física quântica. Descobertas feitas por Max Planck e Albert Einstein mostraram que a luz também se comporta como partícula. Surgia o conceito do fóton. A luz não era apenas onda, nem apenas partícula. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo da situação. Esse foi o início do colapso da física clássica. Os cientistas então decidiram refazer o experimento da dupla fenda, mas com uma mudança radical. Em vez de lançar um feixe contínuo de luz, eles passaram a emitir fótons individuais, um por um. A lógica parecia simples. Se há apenas um fóton, ele deve atravessar apenas uma fenda. O universo discordou completamente dessa lógica. Mesmo emitindo um único fóton por vez, o padrão de interferência continuava surgindo na tela, lentamente, ponto por ponto. Isso significava que cada fóton parecia atravessar as duas fendas ao mesmo tempo e interferir consigo mesmo. Esse comportamento recebe o nome de superposição quântica. Antes de ser observado, o sistema não escolheu um estado definido. Ele existe como múltiplas possibilidades simultâneas, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Os cientistas decidiram observar qual caminho o fóton percorria. Sensores extremamente delicados foram instalados nas fendas para detectar por onde ele passava. No exato momento em que essa informação passou a existir, algo extraordinário aconteceu. O padrão de interferência desapareceu completamente. O fóton passou a se comportar como uma partícula comum, atravessando apenas uma fenda. Sem observação, onda; com observação, partícula. E aqui está um detalhe fundamental. Não é o olho humano que provoca essa mudança. Não é alguém olhando para uma tela. É a informação. O simples fato de o caminho poder ser conhecido já altera o comportamento da partícula. Mesmo que ninguém observe os dados registrados, o efeito acontece. Isso levou os cientistas a uma conclusão profundamente desconfortável. A realidade responde à informação. Nas décadas seguintes, o experimento da dupla fenda foi repetido inúmeras vezes, em diferentes países e com tecnologias cada vez mais avançadas. Primeiro com elétrons,
depois com átomos inteiros, em seguida com moléculas cada vez maiores. Em 2019, cientistas conseguiram realizar o experimento com moléculas contendo milhares de átomos, algo impensável décadas atrás. O resultado continuou o mesmo. Enquanto não há informação sobre o caminho, o comportamento ondulatório aparece. Quando a informação existe, ele desaparece. Na década de 1970, o físico John Wheeler levou esse experimento a um nível ainda mais inquietante. Ele propôs o chamado experimento da escolha retardada. Nesse experimento, a decisão de observar ou não o caminho da partícula é tomada depois que ela já atravessou as fendas. Mesmo assim, o resultado final se ajusta à decisão tomada no futuro. Isso sugere algo profundamente estranho. O passado não está completamente definido até que o presente o confirme. Em nível quântico, o tempo não funciona da forma que imaginamos. Uma analogia ajuda a entender. Imagina um livro que só é escrito quando alguém o lê. Antes disso, todas as histórias possíveis existem ao mesmo tempo. Somente quando a leitura acontece, uma história específica se manifesta. Antes de encerrar, existe um detalhe do experimento da dupla fenda, que quase nunca é explicado fora do meio acadêmico, mas que muda completamente a forma como enxergamos esse fenômeno. Quando os físicos dizem que a partícula não tem um estado definido antes da observação, isso não significa que ela esteja escondida em algum lugar. Significa que, matematicamente, ela existe como uma combinação real de possibilidades simultâneas. Esse conjunto de possibilidades é descrito por algo chamado função de onda. A função de onda não diz onde a partícula está, mas onde ela pode estar. Enquanto não há observação, essa função se espalha pelo espaço, atravessando as duas fendas ao mesmo tempo. No momento da observação, ocorre o chamado colapso da função de onda. Todas as possibilidades desaparecem e apenas uma se torna real. O detalhe mais perturbador é que a física não explica exatamente o que causa esse colapso. As equações funcionam perfeitamente antes e depois, mas o instante da definição continua sendo um mistério. Isso levou alguns cientistas a sugerirem que a realidade é construída em camadas, uma camada invisível de possibilidades e uma camada visível de fatos manifestos. Curiosamente, essa ideia se conecta com antigas tradições filosóficas e espirituais, que já falavam de um mundo potencial e um mundo material. A diferença é que aqui não se trata de crença, mas de matemática e experimentos repetíveis. O experimento da dupla fenda assusta não porque é estranho, mas porque funciona sempre, em qualquer laboratório, com qualquer partícula suficientemente pequena. Ele não depende de opinião, apenas de resultado. E o resultado nos diz algo desconfortável. A realidade não é totalmente independente de como a interrogamos. As perguntas que fazemos ao universo influenciam as respostas que recebemos. Talvez o universo não seja um cenário estático onde tudo já está decidido. Talvez ele seja um processo em diálogo constante com quem o observa. Quando você presta atenção, algo se define. Quando você ignora, permanece indefinido. Talvez por isso o experimento da dupla fenda continue sendo estudado, debatido e repetido até hoje. Ele não nos entrega respostas finais. Ele nos obriga a fazer perguntas melhores. E talvez a pergunta mais profunda não seja o que é a realidade, mas quem é o observador dentro dela. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!